Você pode pensar que a morte vem com um aviso, uma sirene, uma arma, uma mão humana. Mas para estas 7 figuras conhecidas, o fim veio da forma mais inesperada, dos próprios animais que amaram, admiraram ou simplesmente cruzaram o caminho. Isso não é ficção. Isso não é um documentário de natureza que deu errado. São pessoas reais cujas vidas foram ceifadas não pelo tempo ou tragédia, no sentido usual, mas por dentes, garras, presas e instintos afiados pela evolução. Dos recifes da Austrália às ruas de Delhi, a natureza não discriminou entre celebridade e civil. Esta é a contagem regressiva arrepiante dos 7 casos mais chocantes em que a fama não foi escudo e a natureza contra-atacou. 1. Steve Irwin. Steve Irwin era a personificação da coragem e de um profundo amor pela natureza. O mundo o conhecia como o caçador de crocodilos, o homem que podia montar crocodilos, manusear cobras venenosas com delicadeza e sorrir na presença de criaturas que a maioria das pessoas temia. Mas por trás de cada acrobacia ousada havia uma missão maior: inspirar o mundo a cuidar da vida selvagem e protegê-la da extinção. Ao longo de centenas de episódios de documentários, Steve enfrentou perigos impossíveis e sempre saiu ileso, criando a ilusão de que era intocável. Mas o destino tinha outros planos. Em 4 de setembro de 2006, enquanto filmava o documentário Ocean's Deadliest, na costa da Austrália, Steve mergulhou para capturar imagens de uma arraia, uma criatura tipicamente conhecida por sua natureza calma e inofensiva. Em uma fração de segundo, a arraia atacou, cravando seu ferrão venenoso direto em seu peito, perfurando seu coração. Seu cinegrafista o puxou para a superfície. Medidas de emergência foram tomadas em desespero, mas Steve morreu no local. O mundo ficou chocado. Ninguém podia acreditar que o homem que havia sorrido para crocodilos foi levado por algo tão aparentemente inofensivo quanto uma arraia. Mas essa é a natureza. Não é previsível, nem misericordiosa, e não tem favoritos, nem mesmo com lendas. 2. Timothy Treadwell. Timothy Treadwell acreditava que podia fazer o que ninguém mais ousava: viver pacificamente entre ursos cinzentos selvagens. Por 13 anos, ele retornou ao Parque Nacional Katmai, no Alasca, a cada verão, acampando no coração do território dos ursos. Ele filmava os ursos, dava-lhes nomes e dizia ao mundo que os entendia. As imagens que ele capturou mostravam-no a poucos metros dos animais, falando com eles como velhos amigos. Alguns o chamavam de louco, outros o viam como um conservacionista pioneiro. Mas na natureza, as emoções humanas não significam nada. Em outubro de 2003, com a chegada do inverno e os ursos que ele conhecia já em hibernação, Timothy tomou uma decisão fatal. Após cancelar passagens aéreas devido a uma disputa de tarifa, ele e sua namorada Amy Huguenard ficaram mais uma semana. Essa semana extra abriu as portas para a tal tragédia. Um urso estranho e faminto, capturado em câmera perto de um rio, foi o primeiro urso em 13 anos que deixou Timothy desconfortável. "Não me sinto confortável com este urso", ele disse. Naquela noite, o urso rasgou a barraca e os matou. Na manhã seguinte, o piloto que veio buscá-los encontrou um acampamento rasgado, sangue por toda a parte, um urso enorme fazendo guarda e, mais tarde, um braço decepado com um relógio de pulso ainda nele, o de Timothy. Ele acreditava que o amor podia domar a natureza selvagem. Mas a natureza não entende de amor. Ela entende de instinto. E o instinto trouxe um fim brutal ao seu sonho. 3. Catherine Chappell. Catherine Chappell não era uma estrela na frente das câmeras, mas ajudou a criar algumas das imagens mais icônicas já vistas na tela. Ela era editora de efeitos visuais em Game of Thrones, a mulher por trás dos dragões, das batalhas, das paisagens fantásticas de tirar o fôlego. Mas além da sala de edição, Catherine era profundamente apaixonada pela vida selvagem.
Em junho de 2015, ela viajou para a África do Sul e visitou o Lion Park, uma reserva onde os turistas podem dirigir por território de leões e tirar fotos de dentro de seus veículos. Sinais de aviso estavam por toda parte. Não abaixe as janelas. Mas, como muitos visitantes, Catherine queria a foto perfeita. Ela abaixou a janela. Em segundos, uma leoa avançou pela abertura, agarrou seu pescoço e a puxou para um aperto mortal. Seu guia entrou em pânico e tentou salvá-la, mas o dano foi fatal. Catherine morreu instantaneamente de uma mordida maciça em sua artéria. A tragédia viralizou. Como alguém tão inteligente, tão dedicada à proteção dos animais, pôde cometer um erro tão simples? Mas essa é a reviravolta cruel. Catherine deu vida a feras fantásticas, apenas para ser morta por uma muito real. E bastou uma pequena ação, uma janela entreaberta, para a natureza lembrá-la, e ao mundo, que ela não precisa de CGI para ser mortal. 4. Taylor Mitchell. Taylor Mitchell não era uma superestrela global, mas na cena indie folk do Canadá, ela era uma estrela em ascensão brilhante. Nascida em 1990 em Toronto, ela tinha uma voz crua e cheia de alma que fazia os críticos pararem para ouvir. Seu álbum de estreia, For Your Consideration, lançado quando ela tinha apenas 18 anos, foi elogiado por sua profundidade emocional e composição autêntica. Mas antes que sua carreira pudesse realmente começar, sua vida terminou de uma forma que ninguém poderia ter imaginado. Em uma tarde de outono de 2009, em seu 19º aniversário, Taylor decidiu fazer uma caminhada solo pelo Parque Nacional Cape Breton Highlands, um lugar de natureza intocada e beleza natural. Ela se sentia conectada à natureza, frequentemente buscando inspiração musical nela. Aquela caminhada deveria ter sido pacífica. Em vez disso, tornou-se um pesadelo. Do nada, uma matilha de coiotes a atacou. Não um urso, não um leão. Coiotes. Animais amplamente considerados arredios perto de pessoas. Os ferimentos eram graves, a perda de sangue foi maciça. Apesar dos socorristas a alcançarem rapidamente, Taylor não sobreviveu. Ela se tornou a primeira adulta conhecida na história moderna da América do Norte a ser morta por coiotes. Especialistas em vida selvagem ficaram chocados. Teorias circularam: escassez de alimentos, ecossistemas perturbados, comportamento anormal. Mas ninguém tinha respostas sólidas. Independentemente da causa, a perda foi inimaginável. Uma jovem artista, apenas começando sua jornada, foi lançada na história não por sua voz, mas por um momento brutal em que a natureza se tornou selvagem. 5. Diane Whipple. Diane Whipple era a imagem de força. Uma atleta condecorada, uma amada treinadora de lacrosse e uma pioneira para jovens atletas femininas em todo o ZEUA. Ela incorporava disciplina e paixão. Mas em 26 de janeiro de 2001, ao voltar para a casa do supermercado para seu apartamento em São Francisco, ela entrou direto em um pesadelo inimaginável. No corredor de seu próprio prédio, Diane foi subitamente atacada por um enorme cão da raça presa canário, de 59 quilos, chamado Bunny. O cão não era um animal de estimação no sentido tradicional. Pertencente a 2 advogados com ligações conhecidas a uma gangue de prisão, Bunny havia sido criado para o poder, não para a companhia. O ataque durou minutos, mas pareceu uma eternidade. O corpo de Diane foi dilacerado, mais de 80 mordidas, sua garganta rasgada e seu rosto desfigurado a ponto de ser irreconhecível. Quando os socorristas chegaram, encontraram uma cena ensopada de sangue, mal conseguindo identificá-la. Um dos donos foi eventualmente condenado por assassinato em 2º grau, um precedente legal raro para um ataque de cão. Mas a morte de Diane não foi apenas sobre um caso judicial. Foi um lembrete brutal de que os humanos, independentemente da educação ou status, podem criar animais mortais, seja por intenção ou negligência. Diane não morreu por azar.
Ela morreu porque outra pessoa falhou em controlar uma besta que nunca deveria ter estado onde estava. 6. Jackie Boxberger. Jackie Boxberger não era apenas um corredor. Ele era um herói nacional na França. 4 vezes olímpico e bicampeão da Maratona de Paris, ele representava não apenas a resistência, mas a elegância em movimento. As pessoas o admiravam não apenas por sua velocidade, mas por seu espírito. Diziam que Jack não corria para vencer, ele corria para se sentir vivo. Em 2001, após décadas de competição e treinamento, ele viajou com sua família para o Quênia para umas férias bem merecidas. Era para ser um descanso, um momento de paz. Mas durante um safari, Jack parou para filmar um elefante selvagem. Era um gesto simples, algo que os turistas faziam todos os dias. Mas aquele elefante não queria ser filmado. Em um instante aterrorizante, ele avançou, atirando Jack contra uma árvore com sua tromba e depois esmagando-o sob seus pés maciços. Sua esposa e filhos assistiram impotentes. Ninguém pôde detê-lo. O homem que um dia havia superado o tempo, a fadiga e os rivais, não conseguiu superar a natureza selvagem. Sua morte foi um símbolo cruel. Um corpo construído através de anos de disciplina, destruído em segundos por um poder bruto e impiedoso. 7. Surinder Singh Bajwa. Surinder Singh Bajwa pode não ter sido internacionalmente famoso, mas na Índia, ele era uma figura pública conhecida por sua integridade e serviço. Como vice-prefeito de Delhi, uma cidade com mais de 20 milhões de pessoas, ele estava comprometido com a reforma, a equidade e o serviço aos pobres. Mas em outubro de 2007, sua própria casa se tornou o local de seu fim violento. Não de um assassino, não de escândalo político, mas de macacos. Delhi há muito tempo lutava com um problema crescente de macacos. Macacos resus vagando pela cidade, roubando comida, escalando edifícios e até atacando crianças. Mas até aquele dia, ninguém pensava que eles poderiam matar. Naquela tarde, um grupo de macacos invadiu a residência de Bajwa. Enquanto tentava espantá-los, ele fugiu para sua varanda do primeiro andar. No caos, ele perdeu o equilíbrio e caiu, sofrendo um grave traumatismo craniano. Ele foi levado às pressas para o hospital, mas morreu devido aos ferimentos. A história chocou o país inteiro. Um político de alto escalão, morto não por inimigos humanos, mas por uma ameaça que a cidade ignorara por muito tempo. Alguns meios de comunicação trataram como sátira sombria, mas por trás do absurdo havia uma tragédia mais profunda. Acreditamos que controlamos nossas cidades, mas mesmo nos espaços mais urbanos, a natureza ainda tem garras, e às vezes ela contra-ataca onde nos sentimos mais seguros, em casa. Frequentemente pensamos que a fama constrói muros fortes o suficiente para afastar o perigo, para proteger vidas envoltas em riqueza, reconhecimento e segurança. Mas nas histórias que você acabou de ouvir, nenhum muro era alto o suficiente. Nenhuma reputação era poderosa o suficiente. A natureza não se importou com quem eles eram. Alguns morreram porque confiaram demais. Outros, por causa de um pequeno erro. E alguns estavam simplesmente no lugar errado, na hora errada. O que torna essas mortes tão assustadoras não é apenas o fato de terem sido mortos por animais. É a ironia. Um protetor da vida selvagem morto pelos próprios ursos que amava. Uma artista de efeitos visuais por trás de criaturas fantásticas, derrubada por um leão muito real. Um corredor campeão que não conseguiu fugir de um elefante. Uma jovem cantora devorada por criaturas que geralmente têm muito medo de se aproximar de humanos. A natureza não precisa de um motivo para matar. Ela não se importa com nossa fama, nossos sonhos ou nosso senso de conexão. Ela não recompensa a gentileza. Não responde ao amor. Ela responde ao instinto. E quando esse instinto é acionado, ela ataca rápido, sem piedade, sem hesitação. Talvez a parte mais arrepiante dessas histórias seja que muitas dessas pessoas realmente amavam a natureza selvagem.
Elas não viam os animais como inimigos. Elas os viam como companheiros, como maravilhas, como algo a ser protegido. E ainda assim, a natureza não nos ama de volta da maneira que esperamos. Ela não segue nossas regras, não lê nossas intenções. No final, não é apenas sobre a morte por animais. É sobre a frágil ilusão de controle. A verdade aterrorizante de que não importa quem você seja, ou o quanto você pensa que entende a natureza selvagem. Basta um momento para a natureza te lembrar quem realmente está no comando.